O grande desafio da minha vida em termos profissionais foi justamente passar num concurso público em nível federal e de uma escola agrotécnica no qual eu recém tinha feito a minha formação na área de educação. Então, em 1995, eu sou chamada e assumo a minha função de técnica em assuntos educacionais na antiga Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul, hoje Instituto Federal Catarinense. E esse processo, ele foi desde o início um processo extremamente desafiador, porque na nossa região era algo muito inusitado a gente ter uma instituição federal de ensino com a responsabilidade, o comprometimento e realmente a efetividade de poder receber dentro desse espaço alunos, adolescentes de uma região extremamente agrícola, extremamente agropecuária e que teriam pela primeira vez a oportunidade de terem uma formação na sua área de atuação e podendo contemplar as necessidades que eram efetivamente da região. E era um grupo muito grande de funcionários? Nós iniciamos com um grupo muito restrito. Isso é uma coisa muito interessante, porque a maioria dos servidores eram docentes, que era a grande demanda que se tinha, mas também havia uma demanda de servidores administrativos, técnicos administrativos, que vieram de outras instituições, de outras escolas agrotécnicas, justamente para dar esse pontapé inicial, poder estruturar a nossa escola agrotécnica aqui de Rio do Sul e que já tinham uma passagem, tinham uma bagagem que eles trouxeram das suas escolas de origem. Então, Concórdia, Camboriú, não me lembro, realmente não me lembro se tinham outros, mas efetivamente Concórdia e Camboriú fizeram essa base de organização da nossa escola aqui em Rio do Sul. Essa ideia de sindicato, ela sempre foi, quando eu falo ideia, essa essência do sindicato, ela sempre foi muito forte, principalmente por parte dos docentes. Isso também é fato e é importante a gente deixar registrado. Talvez isso seja muito forte porque grande parte dos docentes já vinha de instituições públicas em outra esfera, principalmente da esfera estadual. E essa movimentação, essa discussão, ela acaba surgindo em função das necessidades que se colocam dentro da organização de uma instituição pública em que nós sentimos a necessidade de alguma forma nos organizarmos para podermos entender inclusive a estrutura e organização das instituições públicas. E pelo difícil acesso que nós tínhamos com relação a quem nos regia, a questão do próprio governo federal, né? E uma das maneiras que existia para que nós pudéssemos acessar as informações, termos também acesso à organização e estruturação das carreiras, tanto docente e técnico-administrativas, era através de um sindicato. Então, essa mobilização, ela começa a acontecer dentro da nossa escola de uma maneira bastante sutil, de uma maneira talvez até inusitada, quando nós começamos a entender que nós precisaríamos de uma organização, não apenas de uma organização em nível nacional, porque o Sinasef nacional já existia, mas nós precisávamos também de uma organização local. E vou dizer que foi um desafio muito grande, porque grande parte de nós não tínhamos essa experiência e essa expertise. Então foi um aprendizado maravilhoso. E se nós não tivéssemos, à época, pessoas que realmente tivessem enfrentado essa situação, não tivessem se mobilizado no sentido de entender, aprender e dividir isso com os servidores, talvez não tivesse sido possível. Mas nós tínhamos um grupo de professores e de técnicos administrativos que realmente se envolveram bastante e trouxeram essa discussão para a gente. Foi, como eu disse, foi extremamente desafiador, não só no sentido do contexto de estruturação em termos de conhecimento, em termos de entendimento do que é um sindicato, da função do sindicato. Muitas vezes
não entendida e meio que perdida por parte de alguns servidores de maneira geral, mas também no sentido de estruturação física. A escola era uma escola nova, nós tínhamos o espaço físico, mas era um espaço físico totalmente desconstituído e desconstruído. Nós tínhamos salas de aula sem carteiras e sem cadeiras, nós tínhamos um auditório sem cadeiras, sem a estruturação necessária, nós tínhamos um refeitório que não tinha nada, e à época também nós contamos muito com o apoio da prefeitura para poder nos dar esse amparo. As nossas primeiras reuniões do sindicato, elas aconteciam em salas com as cadeiras colocadas, as poucas cadeiras que nós tínhamos colocadas em círculo, aí a gente conversava, e a primeira reunião efetiva para a estruturação do sindicato, ela aconteceu no auditório da antiga Escola Agrotécnica, hoje Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul. Com os poucos servidores que nós tínhamos ainda e com muita insegurança e com muita incerteza por parte de todo mundo. Mas nós encontrávamos sempre uma forma de nos reunirmos para poder discutir. Não só discutir, mas principalmente aprender. Porque o sindicato é um aprendizado. É um aprendizado em termos de organização sindical, mas é também um aprendizado em termos de crescimento pessoal. E quando eu falo em crescimento pessoal, eu penso que também é muito importante a gente falar que a ideia de sindicato, ela foi construída pensando sempre no coletivo, no participativo e no colaborativo. E talvez aí é que tenha sido um dos grandes desafios, porque como grande parte dos nossos servidores vinha de instituições privadas, a ideia de sindicato era algo meio que revolucionário, meio que transgressor de normas sociais trabalhistas comumente organizadas dentro da nossa sociedade. E uma outra coisa que eu penso que é muito importante dizer, a gente é de um município ainda considerado pequeno. A gente é de um município ainda visto por algumas esferas como um município do interior. Então, essa ideia de sindicato realmente parecia revolucionária. E isso leva a uma outra questão. Muitos servidores tinham medo do envolvimento com os sindicatos justamente por essa perspectiva, né, da transgressão de normas sociais trabalhistas que eram impostas socialmente e que deveriam ser mantidas para a continuidade da ideia de trabalho, mas de um trabalho em que não houvesse o envolvimento do trabalhador, no nosso caso do trabalhador servidor, em que as normas vinham e elas tinham que ser seguidas. E a partir do momento que o sindicato começa a se organizar, os questionamentos começam a aparecer, as possibilidades também começam a ser vistas de uma forma diferente e os servidores começam a se entender efetivamente como partícipes de um processo de organização trabalhista numa esfera federal e que tem um papel muito importante dentro da sociedade, que é a constituição da ideia de educação, mas de uma educação pública, democrática e de acesso para todas as pessoas. Desafio pessoal e profissional muito grande. Foi na década de 2000, eu realmente não poderia precisar hoje o ano. Ter sido a primeira mulher à frente da coordenação foi um outro desafio enorme, porque existe, e ter sido uma técnica administrativa em educação foi um outro desafio. Primeiro porque os técnicos administrativos sempre ocuparam um espaço diferenciado dentro da rede federal de educação, e isso é fato. E isso não se dá por culpa de alguém ou por falta de envolvimento de outrem, mas talvez justamente pela formação sindical que os técnicos não tiveram e que os professores, os docentes, sempre tiveram. Eu tinha muito medo de aceitar esse desafio como coordenadora e tinha medo por várias razões. Primeiro, porque eu não tinha conhecimento nenhum. Eu vim também da rede privada de trabalho, então eu não tinha conhecimento nenhum.
Segundo, porque as mulheres sempre foram vistas, historicamente, hoje esse espaço já está diferenciado, mas as mulheres sempre foram vistas como um suporte e não como alguém que pudesse estar à frente. E um outro aspecto também, o fato, como eu disse, de ser técnica administrativa, não me dava a segurança que eu entendia que eu precisaria para estar à frente da coordenação do sindicato. Entretanto, esse desafio só foi possível ser assumido porque eu contei com uma base de sustentação e de apoio muito grande. E o que eu chamo de base de sustentação e de apoio grande? Os outros servidores todos que já tinham a expertise com relação às ideias e à base sindical estiveram trabalhando coletivamente. E eu penso que isso é uma outra coisa muito importante. Pensar o sindicato de maneira nenhuma é pensar uma pessoa que esteja à frente. Pensar o sindicato é pensar um grupo de pessoas que pensam justamente no coletivo. E isso independentemente de nós tratarmos de docentes ou de técnicos administrativos. Pensar o sindicato é pensar o servidor público de uma maneira geral. Acredito também que nós já avançamos bastante e que temos muito a avançar ainda no que diz respeito a essa visão. E no que diz respeito à questão da mulher estar à frente desses processos, não foi fácil. E existia também um assédio muito grande, um assédio moral, pensando que a mulher não tinha a capacidade, por ser mulher, de estar à frente desse processo. Esse assédio, ele sempre existiu, né? No sentido de minimizar em muitos momentos o trabalho da mulher. Avançamos? Avançamos. Ainda temos que avançar? Ainda temos que avançar. E eu acredito que nós avançamos justamente pela força da mulher. Eu sou uma defensora da força do ser humano como um todo, mas sou uma defensora da força da mulher no sentido de entender que realmente as mulheres, somada aos homens, faz muita diferença. E esse foi um grande desafio, poder assumir essa função de coordenação, mas entendendo que não era a Kátia, que não era eu. Era um grupo através de uma pessoa que representava ali e que fez realmente a diferença. E um outro grande desafio também, dentro desse movimento, estar à frente da coordenação, foi o momento de fazer uma greve. À época, eu lembro que nós tivemos uma situação bem específica de um indicativo de greve. Nós fizemos uma assembleia, não foi uma assembleia fácil, porque talvez tenha sido a assembleia mais complexa que eu estive à frente. As outras eram basicamente questões rotineiras de uma assembleia. E naquele momento, o grupo que se fez presente optou por um estado de greve e não efetivamente pela greve. E quando eu falo de estado de greve e não efetivamente pela greve, o embate que se travou entre os servidores foi justamente nesse sentido, do respeito àquele movimento, àquele momento da Assembleia, porque tudo era colocado para votação, e talvez nós não estivéssemos realmente preparados para uma greve. E pelo estado de greve. E num segundo momento, sim, nós optamos pela greve e foi muito lindo, porque foi, eu acho que o primeiro movimento de greve que eu participei, e eu não me lembro se isso foi na minha gestão ou se foi depois, em que nós fizemos um planejamento de greve, em que nós estudávamos, nós discutíamos, nós tínhamos pauta, nós fizemos ações sociais. E foi maravilhoso, porque eu vejo que sindicato é muito isso. E uma outra coisa que a gente sempre discutiu no sindicato, que não era simplesmente lutar por reajuste salarial, mas era lutar pela carreira dos profissionais da educação em nível federal. Um outro aspecto também que eu vejo assim super interessante, e aí as coisas vão vindo, né, à medida que a gente vai conversando, foi a articulação
com sindicatos de outras esferas, tanto do município quanto do estado. Então a gente amplia a ideia de sindicato e sai apenas do nicho da esfera federal e a gente envolve também a esfera estadual e municipal. E tanto a esfera estadual quanto municipal, elas somam nesse contexto, né, do federal. E então, esses movimentos de estado de greve e de greve passaram, sim, pelo momento em que eu estive à frente da coordenação, e eles também só se sustentaram porque a gente tinha uma base bastante forte. E pensar que falar em sindicato é só falar em concordância, muito pelo contrário, a gente tem muita discordância dentro do próprio sindicato e as discordâncias, elas são extremamente salutares, porque a gente aprende com a divergência de opiniões e a gente aprende com a concordância de opiniões. E travar essas discussões de divergência com concordância é a maior escola que tem. E o sindicato nos permite isso, nos permite aprender dentro de uma outra escola que é o próprio sindicato. Você consegue recordar, professora, quantas pessoas, o número aproximado, quantos servidores que participavam do sindicato na época da sua gestão? A pergunta mais difícil de lembrar. Ou um número aproximado? Em termos de números, é muito complicado eu tentar precisar hoje, mas dizer que a gente tinha um número inferior a 10 pessoas que realmente se envolviam, esse eu posso afirmar. E dizer que foi muito difícil trazer os servidores para além desses 10 que efetivamente discutiam, eu também posso afirmar. Justamente pelo que eu disse, havia ainda um desconhecimento muito grande com relação à essência do que é um sindicato, a estruturação do sindicato, e um receio muito grande de envolvimento do sindicato. E uma ideia muito equivocada de que o sindicato só lutava para ter reajuste salarial e que tinham outras questões muito importantes por trás, nos bastidores, que também envolvem a ideia de sindicato. Então, o nosso grupo era um grupo muito pequeno de discussão efetiva, de estudo efetivo, lá no início, de estudo efetivo, porque nós também precisávamos entender como é que funcionava o sindicato na nossa esfera. Antes de deixar a mensagem, de pedir a mensagem, acho que duas perguntinhas, assim. Teve alguma conquista naquela época de carreira, assim, que consegue se recordar? E só para confirmar, foi o primeiro sindicato federal de Rio do Sul, por causa da escola federal, ou já tinha outros sindicatos de carreiras federais? Em termos de conquistas, eu posso falar que eu não sei se é uma conquista em nível de avanço no que diz respeito à carreira do servidor. Eu realmente não me recordo, porque a memória de trabalho da gente, que envolve uma memória afetiva, ela acaba se distanciando um pouco à medida que a gente vive as questões do presente. Mas eu posso te dizer que a grande conquista à época da minha gestão, e que começou na gestão, e eu vejo que é muito importante a gente falar do professor Walter Fernandes, a grande conquista foi a consolidação da ideia de sindicato. Falar em carreira naquele período era algo ainda muito novo. Como eu te falei, a escola iniciou em final de 94, 95 eu ingressei, 98 eu saí para iniciar um mestrado, 2002 eu volto com o mestrado concluído, e é nesse inteirinho aí que eu assumo a coordenação. Então eu lembro que nós conversávamos muito a respeito da mudança de carreira dos técnicos administrativos e também dos docentes. Mas a gente começou a criar daí os grupos de trabalho para avançar nessas discussões. Eu penso que esse foi realmente o grande movimento e a grande conquista que a gente teve em termos de gestão à época que eu estive à frente do sindicato. E a outra pergunta... Será que já existia sindicato federal com alguma carreira federal aqui em Rio do Sul? Não. Ou foi pioneiro? Será? Não existia. Existiam outras instituições públicas federais no município, mas sindicato organizado como o nosso
foi o primeiro, salvo eu esteja assim totalmente equivocada. E por isso que eu te disse que o envolvimento com outras esferas, aí a questão do Estado e do município foram muito importantes, porque eles já tinham uma organização. E a gente acabou trazendo, né, esse pessoal não só para aprender com eles, mas para eles aprenderem com a gente também. Mas em termos assim de justiça, né, Tribunal de Justiça, trabalhista, nunca vi nenhuma movimentação em termos de município. Eu penso que Rio do Sul, a partir da Escola Agrotécnica Federal, com o movimento dos servidores, docentes e técnicos administrativos, foi a grande idealizadora e a grande consolidadora da ideia e da importância de um sindicato para que a gente pudesse se unir e pudesse ter realmente uma ponte de discussão com todas as outras mesas de discussão que envolvem o governo federal. Colegas servidores, docentes e técnicos administrativos, e eu falo com o coração de técnica administrativa que fui efetivamente no meu período de atuação e hoje como aposentada do Instituto. Sigam na luta, não desistam nunca. E não desistam nunca de consolidar o papel de vocês como sujeitos muito importantes dentro da sociedade, como sujeitos muito importantes dentro do contexto educacional, porque como já disse Paulo Freire, a educação não muda a sociedade. A educação muda os homens. E os homens é que vão transformar a sociedade. E nós temos esse papel de transformação. E o sindicato tem esse papel no sentido de nos fazer entender a importância da luta constante. Não por uma questão, mas por várias questões que envolvem você, eu, todos os alunos, todos os servidores e a sociedade como um todo. Sindicato é luta, sindicato é efetividade e sindicato é conquista. E a gente vai amadurecer e a gente vai conquistar. Sempre e mais. Eu acredito nisso. E vocês?